Lindo, já estamos ao Ao vivo, ao vivo, vivo, ao vivo. ao vivo. E hoje, gente, é um dia muito especial, porque a gente entra um pouquinho antes aqui para conversar, né? Sim. Então, eu estava falando justamente de uma experiência que eu tive agora, antes do corona, quando começou a história do coronavírus, eu me perdi um pouco naquilo que eu estava fazendo. Eu falei, poxa, eu tenho curso, eu vou fazer lançamento, mas como é que está o mercado? Como é que está a vida? E fiquei Aham. meio insegura para lançar. Aí eu falei, vou fazer live com as pessoas que eu conheço, clientes, empreendedores, pessoas de visão de futuro, para me dizerem como é que está isso, como é que está esse mercado. Foi assim que surgiu o Roda da Voz e por isso Béia Carvalho aqui comigo. Béia, obrigada. Muito bom, adorei, adorei. A Béia, gente, ela é palestrante, é futurista, é publicitária, fez uma carreira brilhante em publicidade, em agências de publicidade no planejamento. Ela nem gosta de falar dos títulos, porque ela diz que isso é coisa do passado, porque ela ganhou Tá leões em bem. Cannes. Mas eu acho que vale a pena dizer, porque é história. E história, Béia, é uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar no Brasil, é a história profissional de cada um. Acho que isso falta um pouquinho. Mas, gente, a Béia, ela tem um olhar, ó, para o futuro. E por isso ela está aqui, para dizer para a gente o que, que ela vê, o que, que ela está sentindo aí no futuro. Béia, obrigada pela tua participação. Muito obrigada a você, adorei. A gente se conheceu pessoalmente esse ano, É, num evento que talvez a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver um evento daquele tamanho de novo, sim, né? Eu palestrei para 2.000 pessoas, você foi a MC de 2.000 pessoas, sim, foi maravilhoso. A palestra dela foi deliciosa. Foi um evento foi que correu maravilhoso. bem, né? O evento foi muito gostoso. Bom, parabéns para a MS. É, eu adoro fazer evento que tenha turma, que tenha que deixar a turma vibrando, sabe? Eu curto pra É muito caramba. bom, É, eu muito, curto é bastante. genial, adorei. Mas, Bea, me fala o seguinte: como é que a sociedade, você que lá no evento estava conversando justamente sobre isso, sobre as profissões do futuro, as profissões que teriam uma diminuição na, na, na solicitação do mercado, né? E como é que vinha caminhando? E aí, o que, que aconteceu com essa Esse pandemia? treco. Esse treco aí. Então, eu acho que a sociedade, eu acho que ela vinha caminhando, é, parece uma coisa assim meio, eu acho que ela já era uma coisa meio louca realmente, não fugiu a palavra que eu queria usar, esquizofrênica, né? Porque de um lado estava todo mundo careca de saber que tinha que se dedicar às questões climáticas, poluição, saneamento básico, a miséria, o problema já apontando para o futuro da perda de trabalho pela automação, a robotização. E por outro lado, mas ninguém fazia nada, né? Ah, faz as reuniões mundiais, tal, mas não avança realmente, não toma uma atitude realmente de mudar o eixo que as coisas estavam indo. E as pessoas extremamente exaustas, né? Então, recente aí aparece o termo burnout, né? Sim, Então, as pessoas trabalhando, morrendo em cima da mesa, do trabalho, né? Coisas assim, sim, né? Muito sim. loucas, né? O aumento da depressão, sinalizando, como os futuristas dizem, que em 2030 será a doença que mais vai matar no mundo, né? Então também esse avanço da depressão, mas por outro lado, tinha uma negação da assim do avanço das tecnologias, principalmente das tecnologias de aceleração, né? Então, tá, inteligência artificial, tal, mas você vê que ninguém, tanto no nível individual quanto as corporações, falando de uma maneira geral, tá, gente? Lógico que sempre tem uma população que está investindo em tecnologia, tudo, mas de uma forma geral, você olhava assim, isso daí é coisa.
Não precisa se preocupar agora, tem tanta coisa para preocupar agora, isso aí é coisa do É futuro. coisa do futuro. Então, ao mesmo tempo que a pessoa não fazia nada pelas questões que já estavam tocando, né? O que eu sempre falo, se um mar tem mais garrafa PET que peixe, já chegou na hora de você tomar alguma decisão sobre isso, né? Você não tem mais que esperar nada, né? Do outro lado ficava essa coisa, mas todo mundo sofrendo todas essas consequências desse mundo louco, né? Que eu falei, burnout, toda essa. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para o filho, para casa, para nada, né? Mas ao mesmo tempo realmente não investindo nas tecnologias, né? E não compreendendo, talvez, o grande conceito do século XXI, que é a gente passar pela transformação digital. Né? Que é a transformação digital? É quando você não tem uma separação entre o mundo online e o mundo offline. É quando você não fala mais, agora eu já desliguei o computador. Então agora você está offline, né? Entendi. Não tem mais Então essa. essa divisão, que é uma coisa que as crianças abaixo de 10 anos, as crianças que fazem parte da geração alfa, da geração A, para elas não existe essa divisão, né? Elas não ligam e desligam, elas não entram e saem do mundo online, elas estão imersas. Sim. Né? Então, esse estado de estar imerso neste mundo que é on e offline, vamos dizer assim, é disso que se trata a transformação digital. Né? E aí você vê que vem o treco, né, a pandemia, e ela, na realidade, o que ela faz? Ela catapulta mesmo, sabe aquela coisa da catapulta, que você põe Sei. um negócio aqui, né? E ela catapulta as pessoas, que eu tenho usado nas minhas palestras, eu falo assim, a gente está aprendendo em 100 dias, né? A gente está transformando o mundo em 100 dias que a gente não transformou em 100 anos, Sim. né? Ou nos últimos E 10 vinha vindo numa velocidade, tipo, é o futuro, é o futuro. Eu tenho conteúdos que eu fiz em 2008, 2009, falando, nossa, em 2020 nós vamos ter 4 septilhões de dados nas nuvens. Estava tão distante. Aí, de repente, 2020 chegou, a gente não está com 4 septilhões, a gente nem sabe mais, não tem mais. nem sabe, e já nem isso talvez nem seja grande coisa, né? Não. Porque acho que o futuro tem essa coisa que ele tem essa sedução quando você tem essa coisa dos números, né? Uhum. É, não sei quantos são 100 trilhões de sensores, né? Uhum, Mas uhum. depois que você tem os 100 trilhões de sensores, pouco importa, porque daí quando você tem, já não é 100, é muito mais, você não vai contar, e você não está preocupado com o número, né, daquilo, mas e sim como aquilo te transforma, te melhora, te abala, te impede de ir para frente, te empurra para ir para frente, né? Enfim. Então, assim, enquanto você não tem a coisa, você só vê como números, como figuras, né? A doença que vai mais matar. Mas né, você não vê a depressão, você só vê como a doença que vai mais matar. Então, sempre tem essa coisa um pouco De distanciamento seria? de tratamento, mas com uma medida que é a medida que te dá, assim, olha como vai mudar, né? Uhum. Como se isso realmente fizesse você mudar, porque aparentemente, racionalmente sim, né? Olha, você vai entender isso, então você vai mudar. Por exemplo, olha um exemplo que é interessante. Desde o começo da pandemia, várias coisas já mudaram. Então, por exemplo, o vírus ataca 99% os velhos. Isso já mudou, né? Uso Mudou da completamente. máscara. Uso da máscara. Várias coisas mudaram. Uma coisa não mudou. Ah, Ele mata quem tem obesos e diabéticos. E sim, geralmente uma coisa tem a ver com a outra, sim, né? sim. No entanto, globalmente, as pessoas estão comendo mais, Que né? nos resta?
Então, mas exatamente o que eu quero dizer, assim, o que mostra que a gente adora achar que a gente é um ser humano racional, Não, né. a Se a gente. gente for um ser humano, né, realmente que privilegiasse o raciocínio, Sim. a gente estaria aproveitando ficar em casa para comer uma dieta realmente saudável, Saudável. fazer mais exercícios, já que podemos, né, fazer a qualquer hora o exercício, né. Então, não é o que acontece, né. Então, realmente, eh, eu tenho um amigo que era o que eu ia te dar o telefone, o personal nerd, né, Sim. que eu liguei para ele pedindo um negocinho e eu falei: "Olha, mas", ele falou: "Pode ser daqui a pouco?" Eu falei: "Não, pode ser amanhã, tudo bem, né". Ele falou: "Não, é que eu tô até aqui de trabalho, né". Aí eu falei: "Nossa, é verdade, né, não tinha pensado nisso, imagina, né, as pessoas querendo fazer site e tudo isso". Aí ele falou assim: "É, mais ou menos, né, porque as pessoas estão, querendo reformar o site delas de 1999, que não tem conserto, né, não tem, não existe Não mais, não tem como existe, consertar aquela não existe. porcaria, né, porque já nasceu uma porcaria, né, e ficou 20 anos mais porcaria, Porcaria. né". Então, tem que ser um tapa na cara, assim, para realmente as pessoas acordarem e catapultarem, né. É, e eu acho que quanto porque você falou da geração que já está integrada, que ela não entra e sai da mídia, que seriam uma geração vai até os 7, 8 anos, 10 anos, porque 10 não é anos, a geração A. a geração A, porque a outra é a geração Z, né. E é, A Z ela tem um nunca 22. é, ela tem esse acesso maior. Eu até vi uma publicação e compartilhei aqui, que eles têm uma conexão muito grande com podcast, com material Sim, online direto, e a mídia impressa caindo bastante, é mais a mídia, eh, mesmo a mídia de notícia, ela é toda online, você percebe um sim, movimento muito maior. E aí tem a geração boomers, né, são os baby boomers, que é dos 50. daí vem a Y, a São X e a Baby Boomer. e a baby boomers que está ali ainda com um consumo em mídias digitais muito pequeno. E quanto maior a idade, né, quanto a geração é mais velha, maior tem que ser a catapulta para levar, para conseguir percorrer essa distância, né. E É, e aí eu te pergunto, e as profissões, como é que ficam nisso, as profissões e o mercado de consumo, a relação com marca? Me fala um pouco disso. olha, as profissões é um tema sempre engraçado, né, porque Hum, vamos pegar primeiro, assim, por setor, né. Se você pegar os setores, você tem, assim, varejo, manufatura, toda a coisa da hospitalidade, viagem, hotel, restaurante, né, você vê esse, né, é, porque foram os primeiros a serem atacados, tal. Mas mesmo você olhando, eh, os os que foram cruelmente atacados, né, por exemplo, o varejo, se ele tinha feito a sua transformação digital ou tinha, pelo menos, andado um bom pedaço da estrada, né, mesmo que não fosse ainda totalmente, na realidade ele está lucrando sim, hoje, sim. né, então Quem estava preparado para um delivery, tinha alguma coisa já de exatamente. internet. Então, apesar de ser, quando você olha friamente, você fala assim: "Ah, varejo, manufatura, hospitalidade", né, Hum, avião, tudo que tem a ver com sim, hotel, viagem, né, e restaurante. Mas se você olha, no detalhe, né, a cabeça daquele empresário, como que ele pode estar numa melhor, né. sim. Em alguns setores também, né, porque, por exemplo, na hospedagem, meu marido tem uma pousada em Campos do Jordão, tá. A cidade virou ghost town mesmo, tá Gostar, não. fechada. Pois, assim, tem os que são, restaurante, né, quer dizer, você Não, o pode operar restaurante ainda dá para o delivery. delivery, né, o restaurante ainda vai para o delivery. Eu acho que a hospedagem foi É, o a aerolínea.
É a Sim, mesma coisa, sim. Que né. foi Aí os melhores, você tem a agricultura, né, até pela próprio isolamento, né, já é maior e cada vez mais a agricultura tem a ver com tecnologia e menos, realmente uma mão de obra, né, intensiva ali. apesar de que eles tiveram Saúde, dificuldade com transportes, né, a agricultura teve uma perda muito grande em função de transportes, né, na agricultura, mas que que é uma coisa mais, é de diferente. ajuste, É, de né, mais ajuste. momentânea, né, do que, por exemplo, a aerolínea, Sim, que não, né. transportes, E aí exato. você tem saúde, educação e entretenimento. Entretenimento é um desses que parecido com a pousada aí, né, que ele o entretenimento que eu estou dizendo, os grandes shows, os, né, né, os grandes É, mas eventos. você viu que já deram uma guinada total em eventos, eu acho que a guinada está acontecendo até rapidamente. Porque você teve os grandes shows da Ivete Sangalo, da Veveta, do Alok recentemente, Sim. e essas lives estão acontecendo. Eu soube de eventos musicais dentro de games. Então, eles gamificaram os eventos. Foi você que me contou Tem isso? tem Eu já nem tem lembro. festa para criança dentro de game. É, e para adolescentes, enfim, para games, tem festa e show, que você entra e compra coisas. Você consegue É comprar meio um Second boné. Life, né, meio uma ressurreição do Second Life. Sim, sim. É bem Com o interessante isso, artista né. tendo seu próprio avatar. Eu achei É, sensacional e isso em muito pouco tempo, porque são coisas que sim. dependem de uma tecnologia de animação, de gamificação, que não é fácil, né? Eu falei, nossa, foi uma guinada muito rápida. E eu já sei, eu É, vou trazer um pessoal aqui, Bea. fala. Ai, eu não sei se eu posso dar esse spoiler. Dá, dá. Na área de compras, né, na internet, de vestimentas, de shopping, usando novas tecnologias. Mas depois eu falo mais, porque agora eu fiquei Olha, assim, eu que falei, ai meu legal, Deus, será que foi eu bem podia dar o legal. spoiler? Eu acho que tem uma coisa do lado dos eventos, que eu acho que tinha uma parte que já vinha namorando, investindo em várias coisas, né, testando, às vezes coisas pequenas, às vezes num grande evento, ter ali um corner com alguma coisa, tal. Então, talvez até, seja uma das razões para eles terem tão rapidamente, né, Sim, surgido com alguma coisa, né. sim, E aí, ainda dentro dos que estariam melhores, né, você tem a educação que, eu quero dar esse exemplo, porque eu vejo muito assim, a educação, ela pode simplesmente ser uma educação online, então ela está no setor bom, né, de baixo risco. No entanto, no Brasil, as universidades, optaram por simplesmente não vejo, não ouço, não quero saber dessa tal de pandemia. O primeiro semestre não vai existir, nós nos falamos dia 1º de agosto, né. Então, veja que interessante, porque você pode estar num ramo, num setor que, está sendo beneficiado, mas você, com a sua cabeça de século XX, com essa coisa de ficar olhando para trás, fala assim: "Eu estou fora disso", sim. né. Então é interessante que eu ouvi um papo de uma professora que ela me disse o seguinte, que quando ela chegou para conversar sobre, o que poderia ser feito online, Hum. a resposta foi assim: "Nós não vamos dar EAD, nós não vamos dar a ensino à distância". Ela falou: "Não, mas eu não estou falando de ensino à distância, eu estou falando da gente fazer eventos durante", era bem no começo, então não se sabia se seriam 30 dias, né, seria mais de 30 dias, É, a lógico, mas gente já assim, sabia que ia ser mais mas não sabia que quanto, seria. né. É. E ela falou: "Não, mas uma forma da gente ficar perto dos alunos, da gente, eh, Acompanhar, ter". lógico. Não, Não. né, porque assim, representa tanto, tanto medo, né, tanta, perda de Apego. poder, Isso.
Apego. Apego Você ao fala assim: controle. "Não, eu não quero tentar, porque eu não sei como que eu não quero passar pelo perrengue de falar: 'Eu não sei como que mexe, Agora, eu não e sei onde que aperta'". sim, e Béia, nas crises, infelizmente, é na dor que a gente tem um crescimento que exponencial. Porque só quando bate, né, quando é na dor. Na hora que a gente se É. vê apertado ali, encurralado, é que a gente dá esse salto, que a gente consegue Então, fazer e aí você vê, dar esse salto significa o seguinte, abrir a eh, mente e não mudar. é 100%. Quer dizer, a universidade não deu o salto, Não, entendeu? Como tem várias pessoas que não deram, mas ainda vai como dar. tem Eu várias acredito, Bé, você não concorda comigo? É o que você falou, a educação está num século atrás. Ela está usando sim, uma coisa que já não funciona mais para nada no universo que a gente funciona vive. há 50 anos. Sim, porque qualquer inteligência artificial hoje acessa o conteúdo a hora que você quiser, então o aprendizado é outro. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque o aprendizado antes era justamente quem tivesse mais memória. Eu era É, ótima, não lembro nada, gente, nada do que eu aprendi, mas eu era ótima aluna, eu só tirava 10. Meu negócio era, eu sempre disputei muito, então eu queria tirar 10. Então, assim, eu não lembro nada, era tudo memória. Assim, lógico, não é tudo, né? Mas muita mas é muita coisa que era decoreba. decoreba. Ó, O meu decoreba. desenvolvimento humano veio acontecer mais tarde que esse desenvolvimento humano que a gente estava falando, que nós somos seres emocionais, muito mais do que Aham. racionais, talvez seja o primeiro a ter que ser desenvolvido, trabalhado, É, para desenvolver a curiosidade, que é tudo na vida de uma pessoa. exatamente. Essas escolas experimentais, e algumas iniciativas, que são feitas também nos Estados Unidos, mas muito na Escandinávia, enfim, Inglaterra, muitas coisas, tem muito a ver com, a criança, se entender, né, antes de aprender. Uhum. Então, não é assim, não pode morder o Joãozinho. Então, assim, por que que você, né, a criança entender por que que ela teve É, esse vontade, ímpeto. ganas de ir lá e morder, ou por que que ela Sim, tá triste, né. Então é muito interessante, né, porque, esse é o grande ensinamento da vida, né. É eu entender, que agora eu fiquei triste. sim. Então, por que que eu fiquei, o que que eu faço, o que que eu, devo pedir uma ajuda, o que que eu faço quando eu estou triste, pra, né, o que que quer dizer isso, enfim. E não, cala a boca e engole o choro, Sim, né, quer dizer que você está sempre você aprende outras coisas, mas você está sempre inapta a lidar com com você, a né, com vida. você não está dando o melhor de si, Não. né. Não, isso pode travar a pessoa para adquirir conhecimentos, para conseguir o que ela quer, ou até saber primeiro o que ela quer. Porque o que nos foi imposto, que vem do século passado, é: você quer isso, você quer casa, você quer carro, você quer família, você quer ir. Isso tudo é uma imposição, que às vezes não é isso que a pessoa quer. Lembra que a gente estava conversando antes da live que eu falei para você? Será que essa, 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 essa nossa, como é que se fala isso que nós estamos vivendo agora? Isolamento, Esse isolamento, a quarentena. a quarentena, esse isolamento, não está trazendo para alguns que estão trabalhando em casa, não foram mandados embora, mas eles sentem essa coisa de o que eu estou fazendo? Para quê? Com que propósito? Por que eu tenho que consumir e acabar com o planeta, né? Aí vem tudo aquilo que a gente devia de já estar repensando, de já estar sentindo por que eu consumo, por que eu quero, ou o que eu quero, né, primeiro de tudo. Eu acho que É, vem trazer essa reflexão, você não acha? eu acho que essa reflexão ela está acontecendo, né, aí de uma forma individual, né, mas eu estava vendo uma live outro dia de um futurista, não vou lembrar o nome dele,
Hum. que ele falou que ele tá fazendo um trabalho que é o DNA, do propósito das empresas, para uma sobrevivência global, Olha. né. Quer dizer, como que você se liga não ali, né, tem empresa em São Paulo, né, mas como você realmente está globalizado, né, e portanto a sua empresa só existe se a vida no globo existir, né, e não basta mais ela só existir, né, mas ela tem que existir e consumir, E né. sustentavelmente. Então, eu acho que essa é uma das revisões que passam, né, pela cabeça. E eu acho que no Eh, profissional também passa isso. Mas me fala uma coisa, e as habilidades que Estava s falando das ah, profissões. tá, então continua, já pulei, tá vendo? Já É. Não, eu acho que isso daí, como eu estava falando, eu acho que tem aquelas mais proibitivas, né, hum, mas tem muito que é coisa da cabeça, né, de como você enfrenta isso. Eu acho que hoje, uhum, eh, assistente de dentista, auxiliar, enfermeiro, radiologista, motorista de Uber, hum. né, toda essa produção cultural, toda essa coisa que tem a ver com entretenimento, quer dizer, é um negócio que realmente você fica chupando o dedo, né, porque não tem Não, para ou você está trabalhando e se expondo demais, né. Eu vi um número que é dos Estados Unidos, eu imagino que deva ser muito próximo em todos os lugares, mas eu não tenho aí no Brasil, que 30% das profissões são profissões que você pode exercer home office, e 70 não. nossa, como eu sou abençoada, como nós comunicadores somos Quer dizer abençoados. Porque quer dizer, não a nível da sua escolha, né, mas e tinha, sim a nível do em que está acontecendo, a gente fala: é. "Nossa, obrigado", porque eu uma das coisas que me impactou muito foi eu já trabalho há muitos anos em home office, e venho conversando com os alunos, com os profissionais, a necessidade do comunicador, do locutor, ter um home office. Um home office não, um home studio, né, no nosso caso é home studio. Home studio. Para trabalhar para o mundo. Isso já acontece já há Sim, mais de de 5 vocês é anos, uma sensacional. década quase, de você poder fornecer o seu trabalho mundialmente. E essa pandemia só veio acelerar esse processo, que no Brasil é muito lento. Mas a visão do profissional hoje é outra. Ele está correndo atrás para se preparar, para ter o que você falou, da gente se preparar, ter os gadgets, os aparelhos todos, né? O O que microfone. que eu preciso para fazer daqui, né, e se possível que seja portátil, né, que eu possa ir para outro lugar e levar esse aparato, né, Sim, sim. tipo numa malinha, assim, James Bond, né. Não, e E isso é aí, em possível na alta, nossa eu área. vejo hã? E isso é possível na nossa área. A nossa área é uma Sim, área que a na sua gente. área total, total. É, Então, em alta tem um monte de coisa agora, né, diagnóstico, virologia, microbiologia, tudo que tem a ver com nano, né, nanomedicina, imunologia. Eu vi uma coisa legal que são as terapias de célula-tronco também, por conta das lesões pulmonares, né, então é um negócio também que está sendo bem estudado, né. sim, Saúde pública, e aí também tudo que tem a ver com isso que a gente está falando, mais tecnologia, né. Então, sei lá, bioinformática, né, então como que você, aplica tecnologia, em processos biológicos em nível molecular. Então sempre pensar, né, no século passado você pensava assim: "Ah, eu vou fazer virologia, vou fazer imunologia". Agora você tem que pensar isso com a tecnologia, tecnologia. né. É, Então é exatamente. bio isso, é nano aquilo, né, Você como que sabe você que faz isso? falando Outra coisa, fala. que eu acho que vai ser também bastante crescente, talvez não fosse, eu desconheço, tá, mas só por feeling, talvez não fosse, assim, uma profissão tão desejada, que é a administração hospitalar, né, que eu acho Sim, que isso, eh, cresce bastante, né, como bastante. você realmente administra isso, né. E acho que também, tudo que já estava em alta.
que já tá, não só estava em alta, como existia um- uma falta muito grande de profissionais, como desenvolvedores de software, programadores, isso já Já vinha vinha, ali eh, com um déficit bastante grande, né. sim, E agora eu acho que eu acrescentaria os designers, também, porque você tem um revival, não sei se pode dizer assim um revival, porque não é bem pegar o talvez não é bem fazer um site como a gente fez um site há 20 anos atrás, né. Mas quer dizer, todo esse pessoal que entendeu que não adianta ele existir só offline, ele sim. tem que existir online. Então, assim, Nossa, você pegou um como ponto agora importantíssimo, porque inclusive é uma das como que perguntas ele da como que ele faz isso, né. Então, você começa de novo uma correria por, designers que, quer dizer, daí também vamos colocar designers e designers, né, que eu sou aquela pessoa rodeada de fotógrafos, designers e arquitetos, né, por todos os lados. hum, Designers que estão antenados no século XXI, né, o sim, cara que está entendendo o que ele pode proporcionar, qual é o site, né, da década 2020, 2030, né. sim, sim. E com isso também você cresce, também os provedores de conteúdo, e aí estamos falando de novo, provedor de conteúdo de verdade, né, não o cara que fica lá aquelas coisas que dá até vergonha alheia, né, que você olha, tudo que a pessoa escreveu estava no New York Times de hoje, né, que você recebe pelo e-mail. Então é meio já olha só, Ah, né. isso já é um copy até de luxo do New York Times, tem piores. Existem É, piores. não, tem piores, já falei assim que era para, né, que mesmo assim, né. Mas você falou uma coisa Não, eu acho que tudo bem, eu acho que tudo bem falar, o problema é que é zero fonte, né. A pessoa disserta sobre um negócio assim, eh, sei lá, não sei quantas sim, laudas, o e impor aí, assim, nossa, é tudo da cabeça dela, né. Não, estava é a matéria que você leu no New citar a York Times, fonte. entendeu. É importante citar a fonte. Mas você Não, sabe que eu acho legal compartilhar, né. você falou uma coisa que uma aluna aqui, que é a Vivi Hã. é uma aluna que trabalhou também em grandes corporações, na área de RH, hoje, em função de começar a fazer locução para treinamento, adorou esse segmento e começou o treinamento dela. Ela mora em Nova York, olha que chique. Eu tenho uma aluna em Nova York que é sensacional. Ótimo. Não, e a pessoa é uma nerd total. E aí ela pergunta assim: quais passos para nós, empreendedores em talento de voz, devemos tomar para nos manter relevantes e preparados? Porque você estava falando do site, de algumas coisas que é o que eu comento. Então, na sua visão, o freelancer, que é um comunicador, um profissional da voz, para ele ser relevante, se preparar para esse novo mercado, o que você acha que pode acontecer? Assim, como é que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Bom, acho que a gente falou algumas coisas aí que bom, aquele conselho de sempre, né, desaprender, desapegar, né, ser curioso, fuçador. Uhum. Eu quero deixar esse site aí que eu falei bem entre aspas, tá, na realidade estou dizendo assim, como você, tem Presença digital. uma na realidade é um pouco mais do que isso, né, Hum, porque a presença digital também é um negócio que você já tinha que ter feito. É essa é você poder estar presencialmente ou não, né, como que como que a pessoa consegue usufruir, então, dos serviços que essa sua aluna presta, eh, independentemente do meio, se é pessoal, se é presencial, se é um misto das 2 coisas, né, se é dentro do jogo. Né, então acho que é por isso que eu falei, não é o designer e a pessoa de conteúdo vamos dizer, do pré-corona, para não falar do século passado, sim. né.
é, nós vamos precisar de instrutores, de designers, de provedores de conteúdo, de gente de marketing, no sentido de entender o que é uma. Não é assim, ah, isso aí é marketing digital, eu não sei fazer. Não existe isso. O marketing é um só, porque o mundo é um só. Ele é Uhum. on e off. Então, eu não posso ter mais uma pessoa de marketing que faz o marketing e a outra que faz o marketing digital. Eu tenho que ter uma pessoa que pense a minha marca Como um de um todo. jeito só, como Sabe um o que que eu todo. falo, Então, Beia? Queria saber. eu acho que é. Fala, pode falar. Eu acho que é desculpa. Não, ela falou o que que tem que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa quando eu falo fuçar, é realmente fuçar com as pessoas que estão aí com iluminando aí para onde parece que o futuro está indo, né. Então, ouvir, pessoas, olhar, eh, ouvir a live dela, ver como que ela está nas redes sociais, o que que ela está fazendo, que cursos que ela está fazendo, sabe, eu acho que é um pouco a gente tem essa possibilidade de vasculhar a rede Sim. a nosso favor. E aí, em vez da gente fazer isso, da gente porque assim, você pode olhar o que que o top do top do top do cara está fazendo. Em vez de você fazer isso, você olha para trás, você vai lá para o passado. Hoje você pode, né, outro dia eu estava vendo uma live do Maeda, que ele tem um programa que ele faz às 7 horas da manhã, Hum, que chama, acho que é Five Minutes, uma coisa assim, é ridiculamente pequeno, sei. né. E aí ele tem uma mesa, assim, e ele tinha objetos na mesa, tá, assim, ele Hum, tinha 4 objetos. Aí ele falou assim: "Ah, hoje eu vou falar desse objeto aqui". hum. Aí ele falou: "Ah, eu podia ter feito um vídeo, né". Ele falou assim: "Mas o vídeo, não tem essa mesma conexão que a gente está tendo agora". Que assim, por que que eu escolhi a latinha Valda? Aí ele começa a falar, sabe. Então assim, é um puta designer, puta cabeçudo, e aí ele podia fazer o vídeo mais, né, Transado maravilhoso, tarará, tarará, e daí o que que ele tá falando? Ele tá falando da que a conexão. gente precisa voltar para esse touch, entendeu. Que ele tá falando aqui agora, que ele tá te mostrando, que ele tá contando agora que essa latinha aqui ele tem há 27 anos, que ele um dia viu, era tudo assim, uns objetos assim, tô inventando que não era Sim, latinha, né, latinha sim. eu peguei aqui, mas, então assim, putz, será que eu podia fazer isso? Será que isso tem a ver com o meu negócio? Como que eu transformo isso? Eu entendi o que ele está falando de humanidade, de touch, de calor. Como que eu transformo isso no meu negócio, né? Então, a gente tem é o que eu falo, a gente, só fica falando desse mundo globalizado. Globalizado, globalizado, globalizado. A gente não sabe usufruir de um mundo globalizado, Uhum. né. Então a gente tem os malefícios de um mundo globalizado, Sim. vide coronavírus, né, Sim, e que se nós não concorrência. fôssemos globalizados, a E gente não teria, né, teria ficado restrito a umas sim, áreas, e a gente não aproveita nada, né, sim, para se inspirar em pessoas, para copiar as pessoas, vai, benchmark, né, sim. para aprender com as outras pessoas, para, "Ai, nossa, olha, um insight que eu tive", entendeu. Então, assim, esse trabalho, quando você faz esse trabalho de pesquisa, você consegue chegar numa coisa que que é o que que é legal para você. E aí, quando você sabe isso, você pode brifar um designer, você pode brifar uma pessoa de conteúdo, você pode brifar um fotógrafo, ou você mesmo vai fazer, não sei. Mas você precisa primeiro, entender, o que está disponível e o que que tem a ver com você, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de, né, você pode ver lá uma coisa maravilhosa, você fala: "Não, mas isso daí não dá", Sim, mas eu entendi o que que esse cara quer dizer e dá para eu fazer desse jeito, né, dá para eu adaptar aqui, dá para eu fazer uma parte. Então, eu acho que, a gente fica muito, assim: "Agora eu vou fazer
agora eu vou fazer um site, sabe, não Faz parte tomo, do quê, né? como que vai ser, entendeu? Não, faz parte Você do tem essa quê, parte, né? Para quê? Qual é o você tem que próximo trabalhar, passo? entendeu? Exatamente. É o bom, você trabalhou com planejamento, né, gata? Você foi de planejamento, então planejamento é justamente isso, né? Vem de Então, um mas isso é uma coisa interessante, hum, porque, eu tento falar de planejamento desse jeito que a pessoa pensa: "Ah, planejamento, ah, então eu vou sentar, vou ter uma estrutura". Não, planejar pode ser exatamente isso. Ah, o que que eu quero quando que eu gostaria que, uma resposta automática dissesse? Um bot, quando a aham, pessoa clicar aqui. O que que tem a minha cara? Né, eu fiz a Beia Bot, Ah, né. você fez a Be Então eu vi a Bebe, é uma graça, tá por quê? lindinha. Porque você fala assim: "Meu, eu vou pôr um negócio ali que fala, eh, 'Olá, boa tarde, obrigada por me seguir'", né. Tudo bem, você pode fazer, mas não é minha cara, Aham, né. aham. Então, essas coisas, né, a tal da empatia, né, você se colocar no lugar da pessoa que vai receber, o que que ela quer ver de uma pessoa como você? O que que ela quer ver de uma pessoa como essa sua aluna, né, que tipo de tom, né, ela quer? Que tipo de tom, de cor, de altura? Ela quer uma pessoa que grite ou ela quer uma pessoa que seja bem assim? Ela quer uma fonte forte e dura ou ela quer uma coisinha delicada, Uhum, né, então, uhum. tudo isso tem a ver com a sua marca, né, então você vai Criar uma se marca. perguntando, você vai se perguntando, e como que é? É alto, é baixo, é gordo? É uma letra gorda, assim? É uma coisa fininha, comprida? Como que é? É, E quando você vai se perguntando, você vai respondendo. Isso é uma forma de planejar, que não é o planejamento, né, mas você quadradinho. começa a entender, Mas faz parte de entender que você encontrar a sua marca marca, né. entender que marca, que a Coca-Cola é uma marca e você é uma marca. Uhum. São as mesmas perguntas. São as mesmíssimas perguntas. As É o que escalas são diferentes. é o que a gente é o que eu falo no curso, inclusive, de se ver como uma marca, de se tratar como uma marca, fazer esse planejamento, fazer a gestão de carreira, a presença digital, de como se apresentar, o que fazer, pensar nisso primeiro para você, né, se encontrar, tem todo um Sim. caminho aí. Agora, queria falar para você que está aqui com a gente no YouTube, no Facebook, você está gostando? Então comenta, faz as suas perguntas, compartilha, dá a sua joinha, o seu like na página, ou do YouTube, se você está no YouTube, ou do Facebook, se você está no Facebook, e compartilha que isso é muito importante para a gente que está fazendo conteúdo, né, Bea, é importantíssimo a gente saber É muito importante a se gente ter esse chegou a feedback. mensagem, é muito importante, porque a Bea é palestrante, eu sou comunicadora, o que a gente mais quer é saber se a gente passou, se a gente conseguiu passar no gogó a informação que a gente queria, não é Sim. isso? Isso é o mais importante. Eu Ó, queria falar uma coisa fala. também sobre, ainda acho que talvez continuando aí o que a tua aluna falou, porque Hum, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, eh, eu acho que ele é um momento muito bom da gente, entender que a gente tem preconceitos, né, entender que preconceito é um negócio, assim, muito difícil de você se livrar deles, mas quando você entende que você tem, você pode prestar atenção quando ele está atuando, né, você pode lutar contra ele, né. E eu acho que quando, por que que você tem que lutar contra ele? Porque os preconceitos, eles não te deixam ver as coisas de forma clara, né, eles enturvam a coisa, né. Então, quando a gente está indo para esse futuro. A gente está nesse mundo cada vez mais complexo. O que quer dizer um mundo complexo? Quer dizer que é um mundo que tem problemas mais complexos, né. Então, quando você está indo, desculpa, para essa batalha, tão forte, se ainda você tem uma coisa que, enturva, que não deixa claro para você a realidade,
você está indo manco, Tá. você está indo perdendo, E né? você ainda Então, enxerga com os olhos do passado. pois é, então assim, como que você, o mais cedo possível, entende que você tem preconceito, porque todo mundo tem, entende que eles agem contra você, né, os tais dos vieses inconscientes, né, Uhum, e como que você, fica alerta com eles para que realmente eles não te derrubem, uhum. entendeu? Então você tem que, ir para o futuro cada vez mais liberto, cada vez mais leve, porque é uma barra pesada, É, assim, são cada né, nós vamos ter esse negócio que eu falo, né, por que que toda vez a mídia fala: "O novo coronavírus"? hum, Porque ele é o sétimo, ele não é o último. sim, Ele é o novo, não quer dizer que não vai ter outro, né. sim. Ou que não vamos ter teremos outras problemáticas também, que não serão só as problemáticas das bombas virais, né, teremos outros problemas ambientais, fake news, temos vários tipos de problema, né. Então, quanto mais você está com uma mente, mais leve, mais liberta, você vê esse problema complexo de uma forma mais clara. E se você está vendo o problema de uma forma mais clara, você já tem 50% da resposta, né, porque quando Sim, você não consegue nem entender o problema, sim. né, você não tem como resolver a coisa, né. E isso daí me leva a uma outra questão que eu gosto muito de falar, que é sobre, fazer perguntas, né. Eu acho que todo mundo sacou, nesses, sei lá, 50 dias, né, que estamos aqui, que ninguém tem resposta, Ninguém tem né, resposta. ninguém tem resposta, mas você tem que saber fazer perguntas, senão você não evolui. Então, por exemplo, todas as perguntas ou elas não te levam a nenhum lugar, né. Então, assim, ou a gente, cuida da economia ou a gente cuida das pessoas. Pronto, isso aí não leva a Em nenhum nenhum lugar, lugar. né. Ou a gente, continua dando dinheiro para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, ou a gente não dá mais porque, segundo o Trump, né, porque Hum, ela não avisou o Trump da maneira que deveria ter avisado, né. Isso não é como a sua cabeça deve funcionar no século XXI. Não estou falando de partido político, estou falando de futuro, tá. Então você tem que pensar, assim, como que poderia ser então uma governança que fosse local, nacional e internacional? Que ela trouxesse prosperidade para o mundo pós-Covid? Isso é uma pergunta. sim. Isso é uma pergunta que vai fazer você pensar, que vai falar assim: "Nossa, quem poderia responder essa pergunta, hein? Será que eu conheço alguém, pessoalmente? Será que eu só conheço alguém online?" Ai, para quem que gostaria, eu acho que eu vou pôr essa pergunta numa live. Quer dizer, Uhum. olha em 2 segundos, quantas coisas a gente começa a pensar a partir de uma boa A pergunta. pergunta. Dentro do mesmo tema, a gente deveria aumentar ou diminuir o financiamento para as instituições globais, como as Nações Unidas, o FMI, a OMS, o Banco Mundial, Hum. né. Será que a gente deveria aumentar ou será que a gente deveria modernizar essas organizações internacionais? Porque alguém pode falar assim: "Não, acho que a gente não deve dar mais dinheiro porque eles não estão resolvendo". Mas então talvez seja a hora da gente modernizar todas essas organizações, porque elas foram feitas no pós-guerra, Sim. né. E eu Já acho se que vão e eu acho 70 que anos, e eu né. acredito, Béia, que, o que a gente está vivendo é quase como uma guerra. E o por exemplo, uma das categorias dos mercados, dos segmentos que vão, evoluir muito com isso, é a saúde, que você estava falando. A gente tem um preconceito, tinha um preconceito muito grande com a telemedicina. Eu fiz um evento que foi o Hint One Experience, em Goiânia, e a gente falava sobre isso faz pouquíssimo tempo, e agora
a telemedicina está sendo uma de bem geral. salvação. Então, teve que ser aceito imediatamente. Você falou de algumas universidades que não querem se adaptar, que estão se negando a fazer a educação online, mas tem outras se adaptando mais tão fortemente, tão rapidamente, que não vai Sim, voltar mais ao normal. A gente não vai ter mais aquele mundo acabou. E ele acabou de uma forma tão violenta que talvez muito politicamente violento. é, foi muito rápido, é brusca, dói, porque eu acordo de É, manhã, às vezes, ainda de ressaca. Eu falo, caraca, o que está acontecendo? não é fácil. E eu acho que politicamente é uma das partes mais densas e enraigadas e das instituições, das associações, de se modificarem. Mas deixa eu só te falar um negócio, tem o Alceu Gandini. Ao Você seu Gandini, olha só, o meu passado, Ele falou: conheço a publicidade, Béia desde há muito uns 90 antes anos. dela criar a sua consultoria 5 years from now, sempre Olha, brilhante e à frente do seu tempo. Béia, como estaremos em setembro deste ano? Ou seja, 5 months from now. eu acho que a gente vai estar experimentando, experienciando uma coisa que é o novo normal, né? Uhum, Então, por exemplo, muita gente de todos os níveis, tá? Não vai de todos os níveis, de todas as idades, acha que o dia que o governo municipal, federal, estadual, levantar, né, não tiver mais o isolamento, hum, a pessoa acha que vai voltar para a vida normal, né? Mesmo ela vendo já na televisão, nos todos os meios de comunicação, que em nenhum lugar as coisas reabriram sem primeiro, nenhum lugar reabriu 100% no dia que falou: "Acabou o isolamento", né. sim, Então, nada, se abriu restaurante, não abriu escola, se abriu isso, não abriu aquilo, se abriu, abriu, por exemplo, no começo da Covid, imaginava-se que quando abrisse os restaurantes, eles abririam ali entre 75% e 50% da sua lotação, né, para não haver aglomeração. sim. Eles vão abrir em 25%, né, os que estão abrindo, só 25%, um quarto, né, um quarto das mesas, né. Uma Então, loucura. assim, as escolas, né, então em setembro a gente vai estar, isso se não tiver, né, nenhuma segunda onda, estamos rezando para que não haja, né, mas enfim, nós vamos estar experienciando essa vida que é voltar, mas não é tudo 100%. Não. E vamos estar vendo uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas começarem a pensar, que Hum, são os protocolos, uhum, né. Quanto mais cedo você pensar no protocolo da sua atuação, né, da sua empresa, do seu setor, melhor é. E aí, já que estou falando com o Alceu, o exemplo que eu dou, Alceu, é o exemplo do CONAR, né. Então, aqui para quem não é publicitário, o CONAR é esse órgão que o próprio meio da publicidade, né, o próprio setor da publicidade fez uma instituição para, regular a os conteúdos das publicidades, sim. né. Se você não toma esse passo à dianteira, alguém toma. Então, por exemplo, se a publicidade não tivesse feito isso, talvez o governo, estivesse regendo a publicidade, o que seria horrível, Sim. certo? Porque é um ser extra, totalmente fora. Então, assim, a própria publicidade olha e fala: "Ah, isso daqui não pode, Você quer né, ver não pode". um outro exemplo interessante na minha Hã. área, na área de comunicação, de locutor? Os dubladores, eles são proibidos de gravar em casa. Na verdade, é uma regra, é um protocolo. O dublador tem que ir até o estúdio, tem que ter o técnico, justamente para que um não abrace a profissão do outro, para que o próprio mercado não coma o próprio Ah, rabo, vamos dizer assim.
E aí, agora, com essa crise, com a pandemia, eu soube que eles se reuniram, que existe um conselho, que não é nem um sindicato, existe um conselho, e eles votaram, e agora é normatizado, que eles vão poder gravar em casa, contanto que também exista um diretor, um técnico, cada um no seu local, Tá. trabalhando junto. Então você vê que eles já arrumaram uma solução e criaram um novo protocolo rapidamente, assim como a telemedicina. E isso foi no nosso caso. Agora, o locutor publicitário, ele tem que criar a sua própria regra, que já existe, na verdade, ela já vem acontecendo lentamente, que Tá. é de você ter o home studio. Então você tem que aprender que ele não sabe a gerir carreira, a planejamento, a entrega de material, a qualidade do material, um A monte de gerir a coisa. marca. A gerir a marca, um monte de coisa que caiu no colo dele. Porque antigamente Aham, era um mercado assim de network, de cafezinho, de balada. Na minha aham. época era, pô, as baladas publicitárias eram lindas, né? Sim, fortíssimas. Maravilhosas, né? Eu adorava. Nós pegamos esse tempo, tivemos É, presente. agora não, a balada é na internet. Mas eu vou até já ir para a próxima pergunta, porque a gente também já está Tá. chegando aqui a 1 hora, que é a Mônica Cabral pergunta justamente isso. Ela é uma aluna também minha, ela fala assim: eu disse na mentoria com a Rê que a única rede social que eu tenho é o Twitter. E percebi pela reação das pessoas que estou indo na contramão da coisa. Gostaria de saber por que é importante que o locutor tenha essas redes. Porque eu realmente não gosto dessa exposição toda. Aí vem aquilo que a gente comentou agora, desse gerenciamento, desse Aham. network que a gente fazia indo para uma festa, um coquetel social, e hoje isso. Eu acho que tem a primeira coisa é que talvez, a primeira coisa, a primeira a resposta que ela falou, por que que a gente tem que estar nas redes sociais, porque, você tem que ter uma presença online. Então, aí volta no começo da nossa conversa, né, como que você existe Uhum. sem ser você, né, fisicamente ali no na presença, não sei exatamente o que ela faz, mas enfim, Ela é como que você locutora também. doutora também. Então como que você existe além do seu corpinho, né. A Seu segunda avatar. coisa que tem a ver com a primeira, é que você, quando as pessoas são realmente a própria marca, que é o meu caso, o seu caso e o caso dela, as pessoas falam assim: "Ah, eu não gosto de fazer isso", mas esse "eu não gosto de fazer isso", não é a locutora, É a Mônica, é a Mônica, a porque locutora. ela é PJ e PF. Entendeu? Enquanto ela não entender isso, então como PJ, ela não se expõe. Então, por exemplo, Não, se ao você se ela contrário, como pessoa física, ela não pode não se expor, então, né? como pessoa física, ela não então, por exemplo, o meu Instagram, não tem nada de sobre mim, né. Eu tenho outras redes que é sobre mim, mas assim, em geral, não é sobre mim. Isso. Então, por quê? Porque tá ali a palestrante que acabou de palestrar, a palestrante que vai palestrar, a palestrante que acabou de dar uma entrevista, a palestrante que vai fazer a live com a Regina, é a palestrante, né. Por quê que é importante? Porque eu estou, fazendo a publicidade, estou deixando público a minha atuação. Vocês gostam dessa atuação que eu tenho, né? Então, ela gravou uma coisa, ela está interessada numa coisa, ela leu um livro sobre voz, então ela é uma pessoa que é interessante e ela tem coisas para falar para o seu público que a segue, né? Que talvez realmente o Twitter não seja exatamente essa a melhor ferramenta para ela fazer isso, Não é. né? Então acho que a primeira coisa é ela testar, você tem que tocar as coisas e entrar lá e sacar qual que é essa rede que você se sente bem, que você fala: "Putz, isso aqui eu posso postar sempre, porque eu estou à vontade com essa rede", tem tudo a ver com isso. Aonde que você vai: "Ah não, eu me sinto bem com todas. Ah, eu me sinto todas menos no Twitter", tá bom, então você tem que ver, porque você tem que produzir.
Sim. E quem vai produzir é você. Então, realmente, aí tem a ver com a sua pessoa física, quer dizer, assim, com a sua disposição de realmente fazer aquilo. Então, eh, quanto mais você tiver intimidade e você curtir, ou pela tecnologia, ou pelo jeito fácil que é aquela rede, até pelas pessoas, pelo seu networking daquela rede, você prefere essa ou aquela. Mas o principal é essa divisão. Você é, ao mesmo tempo, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E você tem que saber quando você está sendo uma e quando você está sendo a outra. Porque senão você se machuca e você fica nessa loucura, né? Nesse split que não é uma coisa legal para a sua carreira. Olha, Bé, eu acho que você acabou de responder, se eu entendi, a pergunta também do Ronan Isidoro, porque ele pergunta, Béia, quando um profissional se percebe como a sua própria marca, que é o caso dele, ele também é locutor, e sua prestação de serviço como um produto, quais cuidados devem ser tomados no posicionamento deste profissional rumo ao futuro, nas mídias? Quais Então, acho que cuidados? tem a ver, no caso dele, acho que tem a ver um pouco do que a gente estava falando, como você faz um trabalho, e existem profissionais para você fazer esse trabalho também, junto a essas pessoas, que você faz esse mergulho nessa sua marca, né? Que é, né, para você achar esse posicionamento, para você achar, então, voltando àquela história, então, que cara que tem a minha marca, né? Que cores que eu uso? O Por quê? que tem a ver, né? O meu tipo de letra é gordinho, é compridinho, né? É tortinho, eu falo alto, eu falo baixo, eu gosto de poesia, né? Uhum. Tem a ver, poesia tem a ver com a minha locução, rock tem a ver com a minha locução, né? Então, música, tom, cor, ritmo, que isso tem a ver com a sua marca? Isso é um mergulho que você tem que fazer sozinho ou ajudado por outras pessoas, por outros profissionais, a partir daí seguir, né? Então, por exemplo, minha marca tem a ver muito com preto e branco, tem poucas cores, tem humor, porque as minhas coisas têm. Então, você pode usar Sim, disso. Agora, uma pessoa que se coloca super séria, tal, não sei o que, não sei o que lá, aí de repente está as redes falando palavrão, não sei o que, você fala, mas é a sim. pessoa, é a marca, né? Você não pode. Imagina que já tem tanta gente, já tem tanto barulho nas redes, se você mesmo causar barulho, causar ruído Na sua sobre quem comunicação. você é, na sua comunicação, é uma loucura, né? Legal. A Thaís pergunta qual a relevância do podcast nesse momento e no futuro? Como é que você vê o podcast? Sejam eles corporativos, de humor, estudo. Você acha que é bom investir nessa plataforma? É a Eu acho Thaís. o máximo. Uhum. Eu ouço podcast o dia inteiro, Você ouve, Bea? Você o dia gosta? inteiro. Eu acho que sim, acho que é uma coisa do futuro até pela simplicidade, né? Obviamente que você tem podcasts altamente produzidos e você deve saber isso melhor do que eu, né? Mas quando a gente ouve também, a gente vê que tem aquele podcast ali que o cara está fazendo realmente sozinho, né? Que é muito interessante, mas assim, não tem nenhuma outra. Não tem muita parte técnica ali, né? Tem um podcast de filosofia que eu ouço, Ai, eu adoro filosofia. que eu acho que ele lê, né? Ele interpreta muito bem, mas ele fala muito rápido e você vê que aquilo ali, no máximo, tem uma edição de algum lugar que ele atropelou ali alguma coisa, entendeu? Mas não tem fundo musical, não tem entradinha, Trilha, saidinha, não entradinha. tem nada, entendeu? É ele falando aquele assunto maravilhoso e você vê coisas que tem, né, altas interferências, você vê que foi muito bem elaborado, né, com
soundtracks e efeitos, e o cara entra e o cara sai, né? E quando tem muitas pessoas também, muitos entrevistados, então tem vários níveis, mas de maneira geral, eu acho que é uma produção muito mais simples, Do que o né, vídeo. do que o vídeo. Então, eu acho Sim, que tudo que tem, que tem simplicidade, a palavra é muito difícil das pessoas entenderem, porque sempre vem a ideia do simplista, né? uhum, Simplicidade é a coisa mais difícil do mundo da gente conseguir, né? E, então, tudo que for, que tiver essa característica de simplicidade tem a ver com o futuro, né? sim, sim, Porque o futuro já é exatamente. muito complicado, muito complexo. E o que eu A acho outra hã, coisa é que essa diversidade, né, de assuntos, como ele mesmo falou, quer dizer, pode ser humor, pode ser filosofia, pode ser, bobageira, pode ser um assunto de física quântica super específico, né, aliás, os específicos são muito bons, né. Então exato. eu acho que A e e pelo fato de você poder ouvir um podcast fazendo muitas coisas, e o futuro é multiplataforma, então é exatamente. difícil você ficar vendo lá, né, o celular, o vídeo e andando, agora você pode estar aqui, né, E e isso é ouvindo. uma coisa de geração também, porque a partir da geração Z para baixo, eles não têm dificuldade nenhuma de estar ouvindo uma coisa, escrevendo outra ou fazendo outra coisa, mas ouvindo. Ah, não. Eles estudam com o fone de ouvido Não, assim. essa facilidade sim, eu digo essa facilidade desde da Y, até os caras que têm de 38 para baixo. Mas eu digo não a facilidade de fazer coisas ao mesmo tempo, mas, coisas que você, que não exigem essa atenção. Então, Uhum. por exemplo, você pode estar, Fazendo eh, exercício, faz uma fazendo várias esteira, coisas e ouvindo, é, né. eu adoro E eu fazendo acho esteira, inclusive andando. eu acho inclusive que você guarda mais coisas, e daí vocês devem ter essas pesquisas do rádio, se você não vê. Acho que quando você ouve, você guarda mais coisa na cabeça. É, Ou não sei se é aptidão, porque eu sou uma péssima leitora, então eu só ouço. Eu, né, por isso que eu adoro podcast, porque eu não leio um livro. olha, o Lawrence Shum, que é professor também, ele é professor de cursos de graduação na área de comunicação. Ele tem um curso Tá. comigo de home studio. A gente fez o curso online, eu trouxe ele para o online. Ai, E que legal. é, e aí veio essa pandemia e ele está falando que ele está propondo algumas atividades e formatos que estão funcionando melhor online do que presencialmente na aula. E Olha que beleza. eu tive uma experiência, o Clube da Voz, que é uma associação de locutores, a gente fez uma reunião entre a gente. Você imagine, tudo locutor, tudo com vozeirão, adora falar. A reunião presencial era impossível. A gente não conseguia atenção. Era um. Entendi. No Zoom foi uma beleza. Todo mundo comigo, vai falar, pá, vai falar. Todo mundo falou, Olha gente, só, foi organizou o muito. caos. Organizou o caos. E eu acho que tem essa coisa, né, muito bacana do futuro, que é quando você fala que é colaborativo, é mais democrático, né. Você veja que, teoricamente, do mesmo jeito que eu ganho no berro no presencial, eu podia ganhar no berro no Zoom. Mas a própria ferramenta, ela dá essa democratização na coisa, ela inspira uma certa, ordenação, né, Sim, não ordenação, né, ordenação não é uma boa palavra, porque não é no sentido da ordem, porque, um fala, o outro fala, tem um pouco de caos aí, mas no sentido que, existe uma reacomodação sim, das coisas. E, portanto, quando ele falou isso, existe, mais produtividade. com certeza. A Entendeu? Então, partir do quando ele momento. fala: "Eu estou preferindo", por quê? Porque você chega no final, você fala assim:
Meu, isso aqui foi mais produtivo. É. Eu acredito que seja essa tendência seja, inclusive, uma acomodação e acaba tendo uma nova ética, de, Isso. não é? Acho que quando eu falei ordenação, né, é nesse sentido, acaba tendo que advém da coisa do colaborativo. Quando eu estou em colaboração, eu não acho que eu vou ganhar no berro, né? Eu não acho que eu vou ganhar porque a bola é minha, Sim, né? Ou porque eu exatamente. sou mais velho, ou porque eu sou que tem mais poder, né? O mood da colaboração já traz essa nova ética. Legal, muito legal essa sacação. Olha, o Hélio Oliveira diz que acha que será uma tendência mesmo, depois dessa pandemia, essas novas formas de atuarmos na comunicação online, ou mesmo eventos. É uma tendência disso que a gente está falando, dessa nova ética e É, comportamento, né? e eu acho que tem uma coisa muito interessante que é assim, se você fez um webinar com plateia, né, virtual, um mês antes do Covid, e você fez um webinar, né, uma palestra, no meu caso, vamos chamar de palestra, uma palestra online, um mês depois do Covid, a experiência é totalmente diferente. Totalmente. Aquelas pessoas, elas estavam encarando o negócio online de outro jeito. Elas estavam pensando assim: "Pô, que merda, podia ser um evento bacana, que eu fosse lá ver a Béia no palco, tal, esse negócio online, isso, né, no meio do dia, coisa chata, né". Agora, uma semana depois: "Puta, que legal, hein, esse negócio, ai, vou interagir, olha, que bacana, mandar um elogio, coraçãozinho, palminhas", entendeu? Porque é o que eu te falei no começo, catapultou. É o que nos resta. 100 dias a Deixa eu gente curtir o que aprendeu mais do tenho. que a gente aprendeu em 100 anos. Verdade total, verdade total. Você sabe que eu lancei o curso de locução comercial e eu tinha que falar Hã. assim: já sei, você vai me perguntar, curso de locução online? Eu vou aprender curso de locução online? Aí eu tinha que explicar que, gente, nós estamos indo para uma era digital e a É. locução não é só interpretação, tem gestão de carreira, marca, produção da sua marca, blá, 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 Muita blá, coisa. segmentos, estudos que são feitos online, assim, computador, não é no estúdio que você vai estudar isso. No estúdio você grava, né? Mas tem outras coisas numa carreira. E hoje eu acho que eu sinto mais abertura, porque Total. O cara fala: "Ah, agora eu entendi o que ela tá falando". agora eu entendi. Ela estava falando isso lá 2, 3 anos atrás, agora estou Mas entendendo. mas não entendia. É, Olha, a é verdade. Renata, a Renata Alves Gonçalves está dizendo que é muito interessante, que ela está expandindo conceitos e ideias. E a Maria Lúcia Almeida fala: papo com mulheres inteligentes é sempre produtivo. Oh, beijo para você. Obrigada. Vale Eu a... só tô aqui para falar com essa plateia aí, que hoje eu acho que me envenenei com um veneno Você acredita nisso? de formiga, e eu tô aqui, nariz e olho lacrimejando, Esse eu tô dela, tudo bem. esse dela, eu fico até assustada, porque um pouco antes de entrar eu falei: Bé, você quer cancelar? Porque ela tomou um antialérgico antes de É, entrar. não, o negócio foi meio punk. Agora eu olho assim e falo: "Nossa, meu Deus do céu". É. Mas tá Mas aí indo. ela estava falando Olha, eh, tem outro recadinho aqui. Rebitero, olá, boa noite. Sou louca para te conhecer, mano. Eu acho que esse é recadinho para mim. Isso depois eu leio, né? Que é tá bom. da Ione Oliveira Santos, tá? E, bom, tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Béia, que eu não estou conseguindo ler. Regina, em um mundo tão complexo como a Béia definiu, como o profissional da voz pode definir sua marca, ou seja, seguir um ramo da comunicação para crescer ou sobreviver nesse mercado tão concorrido? Essa pergunta é do Afrânio. Eu queria até saber de onde o Afrânio é, apesar de que hoje, né, Béia, não tem mais fronteira. É isso que eu venho É, dizendo. não, não tem, mas de repente saber de onde que é pode, dar algumas dicas para a pessoa, né, É. de alguma coisa que seja, sei lá, E de aí interesse você dela. tem, você tem ideia do que falar? Porque a gente já falou bastante, né, desse A gente mundo. falou bastante disso hoje, mas de novo eu volto a insistir.
da gente pegar no pé de gente legal, entendeu? Uhum. Vai atrás. Então, podcast. Podcast é um negócio que dá para fazer uma busca bem legal, né? Você entra aí em qualquer um desses agregadores e coloca lá na busca, sei lá, profissionais de voz, qualquer coisa que tenha a ver, locutores, atores. Vê lá o que o cara está fazendo, Sim. Busca né? referenciais, né? Pesquisa. E precisa ter referência, porque assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. No mundo inteiro. É, e ao mesmo tempo também avançando com tecnologia, né? Mas sempre a gente pensar que a tecnologia ela tá lá, ela vai evoluir, você tem que dar a mão para ela vai aprender, mas o que que você vai fazer como ser humano, entendeu? Como você vai se diferenciar como ser humano. Então, isso aí não tem nada a ver com a tecnologia e com a máquina, entendeu? Então, muitas vezes tem uma confusão. Ah, eu não gosto de tecnologia. Hum, como assim você não gosta? Tudo que você faz tem tecnologia. Tecnologia não é computador, né? Ou assim, para inovar tem que ter tecnologia. Não, inovar não tem nada a ver com tecnologia. É inovar. Então, Inovar é assim, criatividade, é o curiosidade. bom, você tem que ver assim, né, de novo, fazer esse mergulho. O que que eu gosto? O Uhum. que sempre me diferenciou? Né? Então, o ano passado eu fiz um vídeo da minha jornada e eu lembrei assim que desde criança eu era aquelas crianças assim insuportáveis que não parava de falar, não parava de falar. Assim, tinha que porque eu falava, eu explicava, entendeu? Eu falava, do dia que eu aprendi a falar. Então, assim, eu sou palestrante, entendeu? Tem a ver, né? Tem. Eu podia ser locutora de rádio, E por que não fazer o seu podcast, Beia? porque, sabe, tem aquela coisa, você vai, eu vou ser, vou entrar na engenharia? Não. Meu irmão, minha irmã, entendeu? Que são essas pessoas. Então, assim, eu não vou fazer um negócio que é super difícil para mim. Sim, Eu vou fazer um negócio que eu nasci para fazer, sim, né? Então, esse mergulho, o que que você faz, o que que você faz bem, o que que é um saco para você. Meu, se é um saco para você, tem tantas outras coisas bacanas, sim, né? Então, esse mergulho no o que que você é, o que que você gosta, o que que sai fácil. Isso daí é tão fácil para mim. É aí que você tem que nadar de braçada. Porque você faz fácil e você acha que é fácil para todo mundo, não é. É não, fácil. A gente se subestima muito nessas coisas. Sei lá, mas isso daí todo mundo faz. Engano seu, você faz isso. sim, Você, não é só você em 7,5 bilhões de pessoas, mas poucas pessoas fazem isso, né? com Eu certeza. passei minha vida inteira achando que todo mundo falava inglês. Pô, Eu achava assim que, ainda mais imagina, no Brasil, Beia, aí no Brasil, aí ainda não, mais no Brasil, na aí só nossa fiz geração, publicidade. imagine, imagine. Eu achava que tinha muita gente que falava inglês, É, não, não, entendeu? Não que todo mundo, eu achava que tinha muita gente, que não era um diferencial meu. Eu não usei esse diferencial grande parte da minha vida profissional. sim. Mas a grande parte, a maior parte da minha vida, eu não usei esse diferencial. Porque, eu aprendi, eu era menina, eu falo bem, tarará, tem um monte tem um monte de executiva que fala inglês. E era um Então baita não é bem diferencial. assim. E na nossa época, há tempos atrás, isso era um gigante, um diferencial Olha, gigantesco. Ainda para é. você imaginar quanto profundo é para dar essa dica aí, recentemente eu escrevi na minha biografia, que eu passo para o cliente, para os bancos de palestrantes, que eu palestro em português e inglês. Eu palestro há Recentemente. 10 anos. Eu nunca, eu já, nesses 10 anos eu já palestrei em inglês. Porque alguém me perguntou: "Você palestra em inglês?" Eu falei: Aham. "Sim".
E aí eu fui palestrar em Mas você não inglês. Mas colocava eu não lá. coloquei na minha bio, eu coloquei isso no final do ano passado, em setembro, E não tem bio, um ano. e bio é uma coisa que é uma tag, que você vai pelos buscadores. Hoje você tem que falar com os buscadores, senão você não sobrevive. Por isso, Então, essa presença digital que a gente fala é tão importante. Porque o network é feito nas redes e os buscadores, quando alguém está procurando hoje um profissional, ele vai na rede. Então, se você não taguear que você faz inglês, ou que você faz isso, que você é bom naquilo, quem vai saber? Como vai saber? Não existe mais aquele mercado pequenininho que a gente falava, aqui. Não existe. Você tem que ampliar para sobreviver mesmo, porque o número de profissionais também aumenta. O número de profissionais com certeza aumentou. Mas os segmentos de atuação, é isso que eu estava te falando. Nosso mercado ele é muito abençoado. Assim, ele está num momento muito bom que bom, é de crescimento de segmentos, mas tem um crescimento também de profissionais atuando na área, então por isso o diferencial é essencial, mas ele é um segmento que está crescendo, é um mercado que cresce o da locução. Por quê? Porque a voz é a nova interface de comunicação do homem com a inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje é tudo, não é só o chatbot, não, é tudo, é tudo. Eu estava falando, você viu o post que eu fiz anunciando você? Que até 2024 vão ter 8,4 bilhões de acessos. depois, Todas elas têm voz e elas ainda não são vozes artificiais totalmente, elas precisam de seres humanos. ter voz, né? Voz, voz. Então estamos aí, né? E eu Olha, acho que isso é legal que você falou, é, porque quando eu falei da gente eh, seguir, né, pessoas interessantes, eu acho que a gente tem que seguir as pessoas interessantes que têm a ver com o nosso negócio, né? Futuristas, no meu caso, locutores, tal, e pessoas interessantes, sim, de outras entendeu? áreas Pessoas também. interessantes. Você fala assim, olha que coisa, olha só, que legal isso daí que ele Abrir. falou. Abrir, né? Porque você, você tem que. E a hora que. E a outra coisa, respondendo aí para. Estamos bagunçando essa resposta, né? Mas a outra coisa é que, assim, eu acho que tem muita gente que não faz nada, no tipo, eu vou fazer a minha marca, mas não, né, não dá esse passo de ir atrás, De de pesquisar, fazer esse fazer um. mergulho em você, fazer, né, procurar referências tal. E tem gente que começa a procurar e ter essas referências e não tem o para. Tem que dar um corte. Tem que chegar uma hora que você fala assim, tá, já saquei, eu vou por aqui, eu vou nesse passo, eu vou assim, ou eu vou mais gordinha, eu vou, entendeu? Eu vou de azul, eu quero isso, o meu mercado tá ali, e vai. Porque se você ficar ali achando que vai ter uma hora que vai ficar lindo, perfeito, redondo, brilhante, shine, não vai, né? Não tem mais esse negócio de não está pronto ainda para ir para o ar, não está pronto ainda, eu ainda não consigo passar para o designer. Meu, tem uma hora que você tem aquele clique, é por ali, e aí você vai Vai fazendo. construindo. Senão. Ô, Béia, que diferença de mercado de quando a gente entrou, começou a atuar na publicidade, né? Tinha que estar tudo prontinho para ir para a produção, e aí era um Tudo muito bloco, tudo pronto. prontinho, a mídia impressa, a mídia digital. Agora não, vai colocando, vamos sentir, vamos fazer o teste AB, vamos ver qual que fica mais legal, qual que dá mais resultado. Porque aquele que não deu resultado, você tira e deixa aquele. Aí você faz mais gordinho, mais fininho, você vai mudando. E é assim que é hoje. Bea, Rei Amo Tube, que mais do que a também boca. é. O Rei também falou: olha, amei a Bea. Então, Rei, Olha só. Você precisa me ver sem alergia, tá? De veneno de formiga. veneno de formiga, gente. Gente, então segue a Beia, porque vale a pena, ela está sempre aprontando. Obrigada, Além do que, tem um gosto incrível, teu design é bárbaro, gosto muito, acho muito obrigada. legal, sempre tem uns posts bem legais.
E segue também aqui o canal, me segue nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, você encontra. Vimos todos aí seguindo essa coisa maravilhosa. Olha, um amigo meu falou que era É, para fazer uma pergunta para você. qual é? E a Siri já tinha falado com a Bia. Eu Acontece achei engraçado. que a Bia já tem voz? A Bia tem voz, eu acho que sim, né? Não, eu acho que a Ah, Bia ainda está só no digital. a Bia não Então, tem todo mundo voz, pensa que olha a Bia já tem voz, só. mas ela tá surgindo ainda a voz da Bia. Ah, então é impossível, a pessoa não fala, Tem não dá para muitas conversar. vozes surgindo aí no mercado que vão inundar o nosso mercado. Afinal de contas, dizem que vão ser 8 bilhões em 2 É anos. muita É coisa. muita É. coisa. Todas elas vão ter voz. Vai ser voz que não acaba mais. Bia, te agradeço imensamente pela oportunidade de você vir aqui Eu que conversar. agradeço desse convite. Foi muito bom. A gente repete, vamos repetir. Vamos repetir novamente, a gente faz uma outra coisa diferente em outro momento, né? Vamos fazer. Pode ter, né? Eu queria falar uma coisa, Fala. eh, bom, mas é que isso eu acho que tem menos a ver com o seu público. O quê? Não, eu queria falar sobre essa coisa das relações, dos profissionais com as empresas, né, quando chegar lá, quando o Alceu falou em setembro, né, não em Eu acho setembro, a gente importantíssimo. Sabe quando a por gente quê? voltar, não tanto nós, né, que não vamos voltar, nós estamos no home office, mas quando as pessoas voltarem, né, a interagir dentro das empresas, acho que uma das coisas que mais vai ficar, nítido é o quanto que a prerrogativa do local de trabalho, saiu totalmente da mão dos da empresa. Então, assim, até o Covid, eu podia dirigir uma empresa e dizer: "Não, aqui nessa empresa não tem home office", tipo, zero home office, porque assim, eu acho isso, ponto. Eu poderia ser uma empresa que liberasse o home office para um tipo de profissional, né, ou uma stop ou alguma coisa, ou liberar para todo mundo, mas é uma vez por semana. Uhum, Né, e tem o dia certo, né, enfim, combinações 1000, uhum. né, mas a combinação ela vinha do poder para baixo, né. Eu estipulei que é quarta-feira, eu estipulei que é 2 vezes por semana, eu Uhum. estipulei assim. Agora isso acabou, isso acabou, porque você Sim. pode continuar estipulando e eu vou falar assim: "Olha, Regina, Hum. eu não vou amanhã, tá? Eu vou Sim, trabalhar daqui de casa". Você vai fazer se o quê? é uma Você vai fazer o quê? Você vai falar que produtividade. eu não vou, que eu tenho que ir. Você vai falar que eu não vou trabalhar, que eu não vou render. Você vai falar que eu não sou produtiva. Se eu fiquei todo esse tempo com criança no colo, com Covid, com uma neura desgraçada, produzindo, fazendo, call de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você vai falar: "O dia que eu vou fazer home office?". Não, você perdeu essa prerrogativa, não é sua mais. Isso, só isso, é uma virada. Sim, Se você não tem, é o que eu falo, não tem como você voltar para sua vida, nem que você queira, sim, sim. porque E isso aí não tem mais como você falar: "Não, de hoje em diante vai voltar a ser como que era, que é só quarta-feira". sim. No nosso É caso, impossível. já vinha vindo uma acomodação dos estúdios de não ter o locutor gravando se ele tem uma boa qualidade de áudio. Porque, quando o locutor vai, toma cafezinho, você perde muito tempo, a sala fica ocupada, o cara tem que parar um técnico. Grandes estúdios em São Paulo estão preferindo, quando o locutor tem qualidade de áudio, grava e manda. Ele dirige, faz o que tem que fazer, às vezes acompanha na direção, se tem que ter uma direção mais agora,
Agora, com o corona, alguns produtores e tal, lógico, preferem porque eles têm um áudio melhor do que o locutor, geralmente tem. Mas agora a adaptação está sendo tremenda, que eu acho que é Tremendo. dificílimo voltar atrás, porque todos eles estão tendo que gravar à distância mesmo. Não tem mais aquela coisa, ah, não, eu prefiro que venha gravar aqui. Não tem. Já não tinha. Agora então, Agora é. E aí é difícil ter esse, né? Eu acho que vai ter muito essa coisa do especial, sabe? especial é um bom áudio. Por isso o Eu curso vou, de eu vou, home eu vou studio. ao restaurante porque é uma data especial, Sim, sabe? Eu acho que esse negócio do exatamente. especial. Ai, Sim, não, mas esse comercial aqui é muito especial, então vai ser gravado tal, exatamente. tal jeito em tal lugar, Que aí né? o cliente vai. Mas até É, isso a gente está fazendo online. Com cliente online, assim, fora do Brasil, você faz remoto. Então, assim, na nossa área, isso já vinha bem adiantado. E agora, então, eu acho que vai ser mais ainda. então, esse exemplo é legal, Regina, porque ele mostra isso, ele mostra essa diferença aqui de tecnologia e de gente. Uhum. É, fazer, aprovar uma campanha online, eu saí da publicidade há 12 anos, era possível fazer isso há 20 anos atrás, Mas mas não não se era fazia, feito. não era feito. Então, assim, a tecnologia permitia, Uhum. mas eu não acredito nela, eu desconfio dela. Eu acho que tem algum lugar aí que eu estou sendo enganado, Uhum. entendeu? Então, que é a história do home office. Por que não pode trabalhar home office? Você acha, a Regina vai ficar lá na casa dela? Você acha que ela vai trabalhar? Eu desconfio, né? Eu tenho menos poder sobre ela, né? É por isso que esses calls, né? Loucura, né? Existe Nossa, o uma fluxo loucura de porque a call. pessoa fica chamando, chamando, chamando para poder controlar, né? Poder ter então, você vê que interessante. Agora, praticamente, em termos de aprovação, do que você está falando, a tecnologia pouco mudou. Você consegue ver, você consegue falar, você consegue mostrar. Pouco Então, mudou, mas agora eu confio nisso, eu vejo valor nisso. Eu sim. acho melhor eu estar online com você do que eu pegar o meu carro, pegar Rebouças, tarará, pagar R$ 60 Estacionamento, de estacionamento estacionamento. para poder falar, ah, está aprovado. É isso aí. Bea, obrigada, meu amor, valeu. Então, gente, é isso aí. Se você gostou, curte o canal, compartilha, segue a Bea também, porque vale a pena. Arroba Béia no Instagram. E aqui eu Isso. tô aqui também no YouTube, Ah, você hein? tá Béia no Carvalho. YouTube? Bea Carvalho também? Bea Carvalho em Tenho tudo, que nem eu. Regina Bittar, Béia Bea Carvalho. Carvalho. Tem um canal com mais de 200 vídeos. Uau, Bea, não É, sabia tem lá, disso. tem um monte de Béia Bot. Ai, o Bea Dá pra Bot é uma ver. gracinha, gente. Dá pra ver. E olha, pessoal, na quarta-feira eu queria já avisar vocês quem vai estar comigo. Talvez você conheça a Bea, é a Tato Bono. A Tato, ela é VP de produção da Macan, você conhece? Já trabalhou com clientes como Heineken, Banco do Brasil, Maravilha. Ah, que PMG, legal. Sanofi, Nestlé. E a gente vai falar, ela é pós-graduada em cinema. Tem mais de 17 anos de carreira já, tudo isso. Nossa, ela parece tão novinha. Ela passou pela Master e Propeg, também em Curitiba, na Publicis. Ela também tem 6 leões em Cannes. Tá, meu Nossa, bem? gente, eu tô ficando aí só de leão. Olha Tô só de só, leão. arrasou agora. E é VP da Macan hoje. E a gente vai conversar sobre produção, sobre o audiovisual, porque essa foi uma área bastante impactada, né? O cinema, a produção de vídeo, Muito impactado. essa foi uma área bem impactada. Ela, como é de Muito impactado. produção, ela também é da área de áudio, que eu acho que essa foi menos impactada. Mas a produção de vídeo e filmes foi bastante impactada a produção de áudio, a produção como um todo. Então eu vou conversar com ela na quarta-feira. Espero você Legal. também lá, Béia, para fazer perguntas para ela. Mas quarta-feira vai ser difícil, porque É. quarta-feira eu tenho duas lives. Ai, mulher Eu tenho é.
5 e eu tenho umas 8, que é o seu horário. Mas então você assiste depois, então. Você deixa a pergunta já agendada e Tá assiste bom, depois, porque eu acho tá legal bom. uma pergunta para Tato. Me manda uma pergunta sua para Tato que eu faço para ela. É, porque é uma área, É, e nossa, ela de tá tanta num importância, né. é, E agora tá todo mundo pensando sobre isso por conta do Oscar do ano que vem também, né, quer dizer, como ficam as sim, produções, como é que como ficam as produções, né. é, Então eu tô bem super afim de conversar com ela, saber a visão dela, a visão do mercado, né, publicitário, como é que tá nessa área. É isso. Me manda a tua é, pergunta. tá bom, Minha mando sim. querida, Obrigada muito e da próxima obrigada. vez sem alergia, sem óculos. Não fez diferença nenhuma. Gente, boa noite para vocês. Tchau, Muito obrigada, viu? obrigada. Tchau.